Eu vou falar agora ao vivo com o repórter Thiago Melo. Thiago Melo já está ao vivo para trazer para nós informações a respeito da movimentação aqui na cidade de Teresina em torno dessa... Também tem a ver um pouco com esse decreto? Tem um pouco a ver. Mas, sobretudo, com a grande procura pelos combustíveis, a oferta versus procura. E, claro, os preços internacionais. Vai aumentar o preço da gasolina, Thiago? Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Quanto à movimentação, ao que parece, depois daquela experiência da semana passada, quando os decretos foram liberados já em cima da hora e o que causou um certo susto, digamos assim, na população, parece que o teresinense aprendeu. Pelo menos hoje, não verificamos fila nesse posto onde nós estamos aqui, nem por onde nós passamos. Mas a notícia ruim, como você disse, é essa possibilidade de reajuste tanto na gasolina como também no óleo diesel. A gente passa a conversar agora com o Alexandre Valença, que é o presidente do Sindicato dos Revendedores de Petróleo aqui no estado do Piauí, e saber de você qual é o reajuste médio que está programado e que o senhor explique à sociedade o porquê desse aumento nesse momento. Boa tarde. Boa tarde. A Petrobras ela divulgou um aumento de cerca de 3%, certo? A velocidade, isso aí se baseia pelo preço do mercado internacional. No Brasil, a gente está com a gasolina, mesmo com esse 3%, a gente ainda está defasado com relação ao mercado internacional em cerca de 6%. Então, vale salientar que a gente não compra de refinaria, posto não compra de refinaria. A refinaria vende para a distribuidora e de lá é que nós compramos. Então a gente sabe que esse aumento vem, a gente já está comprando mais caro e o repasse para a população deve vir à medida que os donos de postos vão comprando. Dependendo do estoque, como a demanda está baixa, isso pode demorar um pouco, porque você está com alguma gasolina que comprou num preço mais barato, mas em algum momento ela vai chegar. Em relação ao diesel? A mesma situação, o diesel é que vem numa escalada absurda, tanto por conta do mercado internacional, como também por conta do B100, que é o biodiesel. O biodiesel foi aumentada a mistura do biodiesel no diesel normal e houve um reajuste nos últimos 10 dias de quase 25 centavos. Então, isso vai repercutir de maneira mais rápida e mais dolorida, que é bem maior do que o da gasolina, né? Significa que o consumidor aqui em Teresina pode sentir esse efeito do reajuste ainda hoje? É possível que algum posto repasse hoje, porque o mercado é livre e vai depender do estoque de cada posto. A decisão do empresário, ele repassar de imediato ou não. Mas acredito que não vai ser nessa velocidade, até por conta da baixa demanda. O senhor falou em uma defasagem ainda de cerca de 6%. Significa que o consumidor deve amargar novos aumentos para os próximos dias? Olha, isso é uma decisão das refinarias aqui, mas é um indicativo de que isso possa acontecer. A gente do setor, a gente sempre procura basear ou trabalhar nossos estoques de olho no mercado internacional. Quando nós estamos com o mercado internacional comercializando mais caro do que o nacional, a gente procura subir o estoque para que quando venha o aumento a gente não seja pego com estoque baixo. E a mesma coisa acontece quando a gasolina nacional está mais cara do que lá fora. A gente procura diminuir nosso estoque na esperança de que baixe o preço na refinaria. Os postos de combustíveis também são atingidos com essa restrição das atividades comerciais aqui em Teresina e no estado do Piauí. No caso desse decreto último, são 2 dias sem atividades. Qual é a leitura que se faz disso e ficou dentro do interesse da categoria, considerando que poderia ser um período ainda maior, cogitou-se até 4 dias? Sim, houve uma negociação, a prefeitura cedeu em alguns pontos, não cedeu da maneira que a gente achava que era conveniente. A opinião da categoria é que não faz sentido
fechar posto, somos um serviço essencial. E não é uma questão financeira, isso é irrelevante diante da crise que assola o mundo. A questão é, você vai restringir a mobilidade de todo mundo? E um médico que precisa se dirigir a um hospital ou uma cidade vizinha, e um paciente que porventura esqueceu de abastecer o carro, como é que vai ficar a situação dessa pessoa? Então eu acho uma medida errada, fechar posto, até porque temos, por exemplo, vai funcionar o pessoal que vai entregar delivery. E como essa pessoa vai trabalhar? A autonomia desses transportes são motocicletas de baixa cilindrada, normalmente é de um dia. Então você compromete toda uma cadeia de distribuição se posto não tiver apto a atendê-los. Em relação ao comportamento do consumidor da semana passada para essa semana, se verifica alguma mudança no tocante à procura pelos combustíveis aqui na capital? Olha, a semana passada a decisão da prefeitura foi muito intempestiva. Ela avisou em cima da hora, o que deixou muitos consumidores aflitos e que causou filas em postos. Essa semana ela tomou atitude antecipadamente. Acredito eu que não vai ter aquela correria da semana passada, mas a gente sabe que tem muita pessoa que deixa tudo para a última hora. Então a gente imagina que na sexta-feira, no final da tarde, talvez tenha uma fila em posto. Inclusive o sindicato já postou nas mídias sociais para que se evite fila, que nós temos tempo de abastecer com calma e que evite deixar para a última hora para não formar fila e evitar aglomeração. Risco de desabastecimento? Como? Risco de desabastecimento? Não, a gente não tem risco de desabastecimento. Existe problema de uma ou outra pessoa perder ou estar desinformado com relação ao horário de funcionamento e essa pessoa ficar desabastecida, mas não por conta de faltar combustível em posto. Então, retomando, qual o horário de funcionamento para os desavisados? Postos na capital, todos os postos, sem exceção, deverão fechar na sexta-feira de 19 horas e só reabrirão na segunda-feira de 7 da manhã. Para as demais cidades do estado, resta a opção de postos rodoviários. Os postos rodoviários não devem fechar, com a exceção da cidade de Teresina, que inclusive os rodoviários vão fechar. Tá certo. Nós conversamos com Alexandre Valença, presidente do Sindicato dos Revendedores de Derivados de Petróleo aqui. Muito obrigado pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Portanto, fica a dica, Joelson, a você, a quem não abasteceu o seu veículo ainda, que você pode fazer de forma ordenada e tranquila, utilizando todo o dia de hoje até às 19 horas e o dia de amanhã também. Mas lembrando que é importante você ter em mente que o reajuste vai ser repassado para as bombas, então o quanto puder fazer, o quanto antes puder fazer, de forma organizada, é claro, melhor para a economia também. Com você.